Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tripla Visão Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que esse aqui gera apego, que é o apego, a teoria do apego. Você é apegado? Você se sente bem com isso? Você não se sente bem com isso? Como que isso é para você? Então curta aqui com a gente, Andréa Frai Belo e Letícia Ramos. Eu sou Letícia Ramos, psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje vamos falar sobre teoria do apego. Ui, ui, ui. Bom, meu nome é Andréa Belo, eu sou psicóloga clínica, trabalho com casais e com famílias, exatamente nessa base aí, né? Que é o vínculo. O que que é esse tal apego? Eu sou Tito Belo, terapeuta metafísico e conselheiro metafísico transenergético, além de junguiano. A base é as relações que tivemos na nossa infância. Que tipo de relações foram essas? Seguras ou inseguras? Eu gosto de frisar que apego, quando a gente fala em apego, a gente não fala só em relação a pessoas. O apego, ele pode ser traduzido e direcionado a tudo que envolve a sua comunicação, e você se comunica com tudo. Você se comunica com a roupa que você veste, com a comida que você come, você se comunica com tudo que está em volta de você no seu dia a dia, e o apego pode acontecer em relação a qualquer uma das vias de comunicação que você exerce. O Bowlby, né? Que é o teórico aí, quem criou essa teoria, ele traz como base a ideia de que o vínculo, né, o apego, é exatamente a primeira condição que a gente tem de entendimento de relacionamento com os pais ou os cuidadores, e que esta relação primária ela cria para o sujeito uma base forte ou uma base insegura para que ele experiencie o mundo, né, de uma forma mais tranquila. Ou, claro, como você falou, né? A base é segura ou insegura? Então, é exatamente disso que a gente fala. Então, claro, quando você já está trazendo as outras relações, a gente pode já entender que vem da base, né, desse modelo aí primário de como você se relaciona com tudo. Exatamente, como se relaciona com o mundo, né? Com o mundo. Com o mundo. Quando a pessoa, então, se desenvolve num apego seguro, é aquela pessoa que consegue ir para o mundo, a lente dela em relação ao mundo é uma lente onde ela não tem aquela desconfiança, ela se sente capaz de ir para o mundo, de experienciar o mundo. E não tem, então, uma necessidade da espera da aprovação do outro. Não, não tem. O apego seguro é quando você tem um chão interno para te sustentar. Você não depende da presença do outro. Você tem esse chão interno, estando o outro presente ou não. O Bowlby, ele traz uma coisa importante como base ainda, né, da teoria do apego, que o ser humano como condição inata é dependente, né, a gente usa a dependência de uma forma um pouco diferente, mas é dependente dessa vinculação. Ninguém cresce, ninguém se desenvolve se não tiver recebido qualquer tipo de amor ou de base, ainda que seja inconsistente e insegura, né. Tem um filme antigo lá de 1974 que chama-se O Enigma de Caspar Hauser, é um filme alemão, e ele demonstra como é, ou como seria, né, uma criança que cresce absolutamente desvinculada, né, então o sistema motor não se desenvolve, não é essa coisa assim, planta cresce sozinho, né, não dá, o ser humano não tem essa capacidade. Então, aí que a gente começa a trabalhar um pouco com esse tema de dependência e independência, né, então quando a gente fala de vínculo, todos nós somos dependentes de algum tipo de vínculo. Mas a dependência, ela não quer dizer uma dependência onde ela só vive daquela maneira. Não. Né? Não é uma questão de depender daquilo para viver. Sim, a gente se desenvolve. Quando criança, não tem como. É dependência para o criança, desenvolvimento. Ela só se regula se ela tem esse adulto que traz essa capacidade para ajudar ela a se regular. Né? Então, é esse tipo de dependência, uma dependência saudável. Agora, imagina quando ela tem essa dependência e precisa de um acolhimento e ela não recebe, e aí ela precisa se virar sozinha, com essa incapacidade de se autorregular, aí então começam a surgir os apegos inseguros. Interessante. Porque tem um momento disso que você trouxe que isso vai se tornar, isso tem potencial para se tornar um apego inseguro, não é? É nesse momento, quando você começa, você no apego inseguro, você não ama o outro. Você não ama, você parece que tem um vínculo maior com a falta do outro. Exatamente. Parece que você tem mais amor à falta, à ausência, o apego a isso, a essa energia, porque na metafísica a gente tem que tratar do que tem por trás do atrás, né? E
E na terapia junguiana a gente fala muito das sombras. Então você cria um vínculo com a falta maior mesmo do que o vínculo com a pessoa, porque isso de uma forma te alimenta. Esse alimento é que te movimenta em direção a uma situação que você precisa sentir. Então, sentindo aquela falta por uma ressonância com o que você teve na sua infância, sentindo aquela falta, você vai voltar, aquele sentimento vai voltar, vai retornar para aquela infância, onde você tenta resgatar o amor daquela pessoa, que seja o pai, ou a mãe, ou quem cria. Uhum. Esse exemplo que você deu lembra muito, então, o apego ansioso. É um dos tipos de apego, né? O ansioso, que é aquele, então, que a pessoa, ela depende mesmo do outro. E quando a gente fala depende, nesse sentido, é uma dependência que pode causar um sofrimento. Esse é o ponto, né? Quanto de sofrimento isso causa, Uhum. né? Esse é o ponto. Eu gosto de trabalhar com um conceito que aí já não é exatamente do Bowlby, aí eu trago a visão sistêmica, né? Eu não me apresentei aqui de forma completa, mas trabalho a partir da abordagem sistêmica e da abordagem de psicotrauma. Que é exatamente, e é uma coisa que eu trago, que eu fui desenvolvendo, né? A partir de todas essas visões. O amor como um tecido de conectividade. Então, quando a gente fala assim, isso não é amor, ou isso é amor, né? Se a gente traduz como sinônimo amor, como tecido de conectividade, isso que você fala fica perfeito. Então, eu entendi, em algum momento, na minha construção primordial de relacionamento com os meus cuidadores, que ficar em falta é uma forma de amor. E eu vou buscar isso como construção de mundo, porque é o entendimento que eu tenho de vínculo, ou seja, de conectividade. E eu entendo, então, que isto é amor. Eu uso um exemplo muito, assim, emblemático na clínica, não sei se eu já trouxe isso aqui em outras gravações, mas que é bem escancarado, sabe? Para exemplificar isso. Então, uma criança que só tem contato com o pai, quando apanha deste pai, de alguma maneira, por necessidade deste vínculo, vai caçar uma condição para apanhar desse pai. Porque é neste momento em que ele pode estar presente e eles estão juntos. E nós fazemos isso como vinculação de diversas maneiras, em diversas matemáticas da vida. E é tão inconsciente, né? Absolutamente inconsciente. E aí é que a gente fala, e o Bowlby traz isso, né, da teoria do apego, ele fala, a gente não tem condição de viver, se desenvolver e viver e subsistir sem essa base de vínculo. A gente não, é como se fosse uma planta fora do terreno, uma folha, uma flor fora de uma base, né? E aí, na visão sistêmica, a gente tem que trabalhar isso muitas vezes em constelação familiar, o entendimento de que pai e mãe estão ali como estrutura, independente de quem são, como trataram. Eles trouxeram a vida, eles são um terreno sólido, e que você os coloque neste lugar. E assim, a gente consegue começar a trabalhar uma base de segurança para essa pessoa poder ir para a vida. Né? Ir para a vida, né? Sair de um apego que a tira da própria condição, né? Como se fosse essa folha, essa flor sem terreno. Uhum. A gente cai no clichê, né? Eu preciso ter segurança, amar amor próprio para poder amar o outro, né? Para poder entender o amor do outro. Eu preciso conversar comigo mesmo. Eu tenho que ter uma boa conversa comigo, entrar num lugar muito seguro, eu comigo mesmo, para que eu possa ter condição de amar, para que eu possa ter condição de receber. Uhum. Eu tenho que estar inteiro nisso. Senão a gente fica nesse buraco. E tem outra opção, não, mas tem outra maneira também de apego, que é o evitativo, né? O evitativo daí já tem aquele que é apegado e outro que evita. Então, assim, ele pode até estar no momento assim que ele entra numa relação, qualquer tipo de relação novamente, e aí quando começa a ficar bom demais, ele começa a desconfiar. E aí pronto, eu acho que isso não é para mim. Melhor eu sair desse ambiente aqui que eu tô me sentindo que vai acontecer algo ruim. Uma coisa ruim, nossa, é muito comum isso. Isso é muito interessante, por isso que eu comecei falando que a gente tem apego, não é só em relação ao outro, mas em relação a qualquer situação com que você tenha troca, né? Coisas, comidas e eventos, quer dizer, esse é um apego, esse evitativo, né? Do exemplo, esse exemplo de você entrar numa relação e sempre sair e não conseguir manter, você tem apego a essa situação, né? É uma forma de você estar apegado a algo que você precisa sentir, que você se alimenta. A gente volta para a história do alimento. O que me alimenta quando eu interrompo um relacionamento regularmente? Eu começo um relacionamento, interrompo. Começo outro, interrompo. Começo outro, interrompo. Existe um apego a uma situação e não a uma pessoa. Existe um apego ao qual você vislumbra inconscientemente se alimentar muito forte. E esse alimento te leva a um resgate de um eu que você sente de uma certa forma um conforto em sentir.
E imagina então quando vem um apego desorganizado, que é um mix. Aí vem, então, o ansioso junto com o evitativo. E ele vai Ai. flutuando ali, e vai para lá. Imagina o sofrimento dessa pessoa, né? Porque aí, a hora ele tá confortável. Não, tô confortável com essa pessoa, vou curtir um pouco disso. Ou dessa relação, pode ser uma amizade, né? E aí investe na relação e tudo mais. Aí, de repente, assim, mas agora eu acho que eu vou desconfiar disso. Acho que não tá legal, não. Imagina que oscilação emocional em relação Você a acha que tanta. o evitativo ele pode existir sem o ansioso? Eu Ou eles acredito já que são pode. uma. Você acha que pode? Eu acho que pode. Eu acredito que Dá sim. um exemplo para mim. Vou pensar. Não pensei nesse, mas eu acredito Porque que pode. eu vejo o evitativo. Aham. é, Meio que nessa metamorfose. metamorfose, eu vejo o evitativo junto com o ansioso. Quer dizer, Entendi. quando eu entro quando eu entro nessa pista, Uhum. a ansiedade eu acho que ela está sempre presente. É. Vale pensar a respeito. Eu não sei, por exemplo, você sabe quando você tá, mas não tá? Eu caso, mas eu tô ainda conectado de alguma forma, não sei se é o melhor exemplo, tá bom? Mas eu tô de uma forma ainda conectado com o lugar do pai que se separou e deixou a minha mãe sozinha, e eu tô tendo que suprir essa condição. Então eu sou meio marido da minha mãe e meio marido da minha esposa. Pode ser exatamente que seja uma forma, né, assim como consequência de um apego evitativo, ou seja, eu não vou mergulhar nessa relação porque eu tenho medo, né? E aí eu evito um mergulho, por conta de uma construção que eu tenho lá, matricial, da relação dos meus pais. Se eu me entrego, pode ser que dê ruim. Ou se eu me entrego, eu vou largar alguém, né? Talvez seja um exemplo. Eu acho que aqui entra um monte de coisa junto. Entra, porque quem tem esse medo de entrega não tem chão para se tornar livre, né? Uhum. Ter chão, ter essa segurança para você se tornar livre, ela é antagônica a esse apego que te leva para essa sombra. Então, tem uma coisa que eu vejo muito nos traumas transgeracionais, por exemplo, nesse sentido da evitação. Talvez seja uma forma da gente falar também. A gente, da mesma forma como a gente tem as relações com os nossos cuidadores, né, e constrói um tipo de amor inconsciente, a gente tem essas informações a partir da epigenética e da genética de histórias do passado. E aí, às vezes, por exemplo, você quer emagrecer. E você vai, você trabalha, você não sei o quê. E aí você vai entrando em pontos cegos que te fazem comer sem que você perceba. Por exemplo, existe um apego, alguma história, isso é comum, tô falando de algo que já vi acontecer. Em algum momento na história, tal família, parte dessa ancestralidade, passou fome. Então, essa carga, ela vem do tipo, eu não posso abrir mão de comer, porque isso me tira a possibilidade de subsistir. Então, fica quase como que uma informação de que se eu emagreço, eu morro. Eu posso estar evitando emagrecer de uma forma absolutamente inconsciente para promover o quê? Esta forma de conectividade com esta família e com essa forma que se construiu de poder sobreviver. Então a gente fala aqui de lealdade invisível e talvez aqui a gente possa conjecturar e aí caia numa questão de um apego evitativo. Eu acho que o Bowlby não fala dessa forma, não vai para esse caminho, porque ele traz uma coisa mais concretona nesse sentido, né? Meio que matemática. Mas eu acho que, como você pediu um exemplo, eu estou aqui, né, tentando trabalhar a partir da minha abordagem, eu acho que é válido. E assim, é interessante então entender que não é um defeito, né? Mas sim uma forma adaptativa de ir para o mundo. Isso. E então, a partir dessa consciência da maneira como você funciona, que é possível você então entender o que é possível ser feito. Você consegue então entender os seus padrões e o que fazer com esses padrões, né? A partir então de uma percepção que existe um sofrimento nisso, né? Eu acho que sempre parte do sofrimento, né? Vamos lá, vocês querem deixar uma porta de saída em relação ao apego? O que dizer para a gente finalizar? As relações são a base, né? Nós somos seres biopsicossociais, então a gente está sempre buscando conexão humana. Uhum. E entender como a gente busca, o porquê que a gente busca, é a chave, né? Para não se colocar em relações tóxicas, por exemplo. Relações tóxicas. O que gera relações tóxicas, o que gera aquela condição de prisão, né? Aprisionamento. Então, é isso, porque uma coisa saudável é você se sentir livre, ter chão, ter autossustentação, ter apego a si mesmo, ter apego às suas próprias condições, ter apego às suas bases, para que você possa ser livre,
para você se relacionar. Saber com você, daí assim conseguir então encontrar boas relações, né? A partir dessa base. A minha porta de saída, ela tem relação com essa questão aí do fortalecimento, do conhece-te a ti mesmo, né? A gente só entra em relações tóxicas, e isso eu falo por experiência própria, e por tudo que eu trabalho com as pessoas, quando a gente tem muita brecha interna, e quando a gente construiu uma ideia de amor ou de relacionamento, onde você precisa estar se submetendo a algo, né? Ou sendo perfeito, ou e quando você começa a entender que você é um como o outro e que você merece as mesmas condições de cuidado, você dificilmente permite-se viver algo que não esteja condizente com a tua realidade de autocuidado. Então, minha porta de saída é: se cuide. E se tem brechas para que você se faça mal, busque se fortalecer, busque entender que amor é esse que você, né? Que construção de amor é essa que você fez que te põe numa furada, né? Consigo mesmo. Onde existe autocuidado, não existe brecha para toxicidades. Isso mesmo. Quem tem amor interno ama com liberdade. E esse foi mais um Tripla Visão. Esperamos vocês no próximo episódio.